Olá a todos! Hoje analisaremos mais uma situação terrível com vocês. Muitas famílias perderam vários membros durante o período Corona em 2 anos. A narrativa de hoje também gira em torno de uma família na qual 6 pessoas faleceram há alguns anos. Mas nada de Corona nem qualquer outra doença causou suas mortes. Como então ocorreram essas fatalidades? As descobertas fizeram com que o chão de todos deslizasse quando um membro da família abordou a polícia em busca de respostas. A verdade estava além da crença. Este é considerado um dos eventos criminosos mais terríveis em Kerala. Qual foi a terrível realidade por trás das contínuas fatalidades da família? De quem foi a mão por trás de toda essa conspiração? Além disso, qual é a situação atual deste assunto? Descubra tudo neste vídeo. Uma divulgação vital sobre este caso surgiu em fevereiro de 2023 e poderia mudar totalmente o curso do caso. O que é então essa epifania? Este vídeo abordará todos esses detalhes. Por enquanto, inscreva-se e pressione o símbolo do sino para receber alertas sobre nossos vídeos mais recentes, mesmo que você ainda não tenha se inscrito em nosso canal. A família Panamatan de Kerala domina toda esta narrativa. Toda a família residia no povoado Kudatai, em Kozhikode, Kerala. Considerada uma das famílias mais ricas da aldeia, era esta. Tom Thomas era o líder da família. Sua esposa era Anama Thomas. 2 filhos deles foram Roy Thomas e Rojo Thomas. Roy Thomas, o filho mais velho, teve um grande casamento com Jaliama Joseph em 1997. Após o casamento, Jaliama administrou os assuntos familiares de maneira eficaz e logo se tornou o favorito de todos na casa. Jaliama era uma mulher piedosa que participava regularmente das orações diárias, mesmo sendo naturalmente gentil. Jaliama dependia de seu pai para despesas e se casou com Roy Thomas enquanto estava desempregado. Após o casamento, Jaliama continuou os estudos e, mais tarde, disse à família que trabalhava no Instituto Nacional de Tecnologia de Calicut. Se pequenos conflitos esporádicos passassem despercebidos, a família ficava bastante contente e o modo de vida de todos fluía. Mas Anama Thomas desmaiou inesperadamente em 2002, o que resultou na sua rápida internação hospitalar. Sua saúde melhorou após alguns dias de tratamento. Ela então sai do hospital e vai para casa. Apenas 2 meses depois de voltar para casa, em 22 de agosto de 2002, Anama Thomas adoeceu mais uma vez. Ela morre desta vez antes de ser levada ao hospital. Os sintomas levam a crer que ela morreu de ataque cardíaco. O médico aconselha uma autópsia para determinar a real causa da morte. A família declina, pois considera a morte natural. Nesse sentido, os últimos rituais de Anama Thomas são realizados sem qualquer post-mortem. Todos ficam bastante perturbados e sofrem muito por um longo período, quando um membro vital da casa morre repentinamente. Mas com o tempo, a vida de todos progressivamente volta ao normal. Tom Thomas era o membro mais velho da família agora. 26 de agosto de 2008 foi a data, alguns dias após o 6º aniversário da morte de Anama Thomas. Em casa também estavam outros parentes. Então, outra morte atinge a família do nada. Desta vez é Tom Thomas, o chefe da família, que morre repentinamente. As primeiras análises também ligam sua morte a um ataque cardíaco. Para Tom Thomas, a família opta por não fazer uma autópsia. Ele é enterrado de maneira semelhante. 2 mortes familiares em 6 anos trazem grandes ajustes. Onde antes existia uma família unida, agora ocorre a divisão de bens entre os membros sobreviventes e praticamente todos passam a viver como uma família nuclear. As 2 tragédias anteriores nem foram esquecidas quando a família lida com a morte de um terceiro membro em 9 de setembro de 2011, Roy Thomas. O corpo de Roy Thomas foi descoberto no banheiro, pois esta família teve 2 mortes inesperadas anteriormente.
Como resultado, alguns membros da família acreditam que o terceiro membro da casa morreu repentinamente devido a um crime, em vez de atribuir isso como uma ocorrência natural. Roy Thomas foi decidido como sujeito post-mortem. O corpo de Roy Thomas revela evidências de veneno de cianeto na autópsia. Mais pesquisas mostram que Roy Thomas estava tendo problemas financeiros naquela época. A esposa de Roy Thomas afirma que seu marido cometeu suicídio por dificuldades financeiras. As questões financeiras de Roy Thomas também são destacadas na primeira investigação policial. O assunto terminou quando ele aparentemente se matou. O caso foi resolvido, mas a contagem de mortos da família continuou. 24 de fevereiro de 2014 marca a próxima morte na família. O falecido aqui é Matthew Mangiardial, irmão de Anama Thomas. Como você deve se lembrar, Anama Thomas faleceu primeiro na família. A morte de Matthew Mangiardial também aconteceu inesperadamente. Embora nenhuma autópsia tenha sido feita, foi descartada como mera coincidência, encerrando assim o assunto. A família morria consecutivamente, mas ninguém sabia como aconteciam essas mortes. As investigações policiais iniciais não revelaram nenhuma evidência de suspeita. Surgiram rumores de que alguma entidade maligna havia capturado a família e sido responsável por mais uma morte inexplicável após a outra. Alguns até começaram a falar sobre a família, talvez amaldiçoada de forma aflitiva. Não muito depois do falecimento do quarto membro da família. Desta vez, Alfine Sarkarias, filha da sobrinha de Roy Thomas, morre. Quando morreu, Alfine tinha apenas 2 anos. Embora tenha acontecido inesperadamente, a morte não foi a última na família. 2 anos depois desta tragédia, em 11 de janeiro de 2016, Celi Sarkarias, mãe de Alfine, também falece em circunstâncias inexplicáveis. Dito de outra forma, as mortes inexplicáveis de 6 membros da família desenvolveram-se ao longo dos últimos 14 anos, numa sequência estranha, uma após a outra. Além disso, 2 primos distantes desta família morrem num acidente de carro, não muito distantes um do outro em pouco tempo. Após a morte de Celi, Jolly, que ficou viúva, casa-se com o irmão primo de Roy Thomas e muda-se com ele em 2016. Um membro da família, no entanto, não estava pronto para acreditar que uma maldição ou um espírito maligno fosse a causa das mortes dentro da família. Rojo Thomas aqui estava. Notamos na abertura do vídeo que Rojo Thomas era irmão de Roy Thomas e filho de Anama Thomas e Tom Thomas. Rojo Thomas era americano. Ele começa a suspeitar de uma conspiração, em vez de apenas uma coincidência, quando 6 membros da família morrem consecutivamente. Rojo Thomas então visita a delegacia de polícia próxima, registra um caso e apela para que investiguem completamente a profundidade de todos os assassinatos até agora. Rojo Thomas inicia seu próprio curso de pesquisa. Agora, entre os membros sobreviventes da família, Sarraju Thomas e Jolly Joseph eram as pessoas vivas da família, primo, irmão e cunhada de Rojo. Os policiais primeiro tratam a investigação com leviandade, mas Rojo Thomas, lançando sua própria investigação, surpreendentemente descobre algo antes dos policiais. Alguns anos atrás, Jolly afirmou trabalhar no NAT Calicut como professor de comércio. Rojo investiga isso e descobre que o NAT Calicut não tem um professor chamado Jolly. Além de mostrar sua carteira de identidade profissional com suas reivindicações no NIT Calicut, Holly também enviou para sua família. Examinando esta carteira de identidade, os funcionários da universidade dizem que é falsa. Além disso, a investigação dirigida por Rojo Thomas mostra que Jolly Joseph esteve presente perto de todas as mortes ou doenças agudas registradas até agora. A presença de Jolly a cada 6 mortes não foi acidental, mas sugeriu uma grande conspiração. A desconfiança da polícia leva a Jolly.
anteriormente consideradas mortes naturais, estão novamente sob escrutínio. Sobre o assassinato de Roy Thomas na delegacia, Rojo Thomas escreve uma queixa por escrito contra Jolly. Mais 5 mortes inexplicáveis também levantam questões sobre Jolly. Após o registro do caso, a polícia reforça a sua investigação, começando com a exumação de todos os 6 familiares enterrados nos cemitérios próximos à igreja de São Lorde, no canal Kodai, e à igreja de Santa Maria, em Conoor, durante os últimos 14 anos. Esses corpos são encaminhados para a investigação forense. Reconhecendo a gravidade do assunto, a polícia de Kerala chama especialistas forenses de todo o mundo para apoiar a investigação. A polícia também questiona Jolly Joseph, que primeiro contesta qualquer papel nas mortes destas 6 pessoas. Mas Jolly finalmente é pego em sua lista de investigações, enquanto a polícia intensifica o interrogatório e aumenta sua lista de consultas. Então, a chocante realidade se mostra. Jolly admite perante a polícia que nos últimos 14 anos ela envenenou seus familiares. A divulgação é ainda mais chocante quando a polícia pergunta sobre as razões por detrás destes assassinatos. Todo assassinato tem uma causa. As revelações de Jolly durante o interrogatório policial sugerem que ela, originalmente, tentou matar sua sogra, Anama Thomas, em 2002, mas a primeira tentativa falhou. Na segunda visita, porém, Jolly adicionou sutilmente veneno à sopa de carneiro de sua sogra, enquanto todos os outros trabalhavam em seus projetos. Anama Thomas, portanto, faleceu logo após tomar a sopa. Jolie, insatisfeita com este acordo, decidiu remover Anama, pois era ela quem administrava cuidadosamente as finanças e cuidava das preocupações financeiras da família. Jolly havia definido alvos para sua segunda vítima, Tom Thomas, seu sogro. Isso foi motivado pelas dificuldades financeiras de Roy Thomas, o marido de Jolly, em 2008. Tom vendeu 2 acres de terra pelo valor total que Jolly e Roy pediram quando ela pediu ajuda ao pai. Além disso, ele disse que nenhum dos dois teria qualquer direito aos bens da família sobrevivente. No primeiro esquema, Jolly falsifica registros de propriedade, dando assim direito a Roy Thomas e Jolly a uma parte da fortuna restante. Mais tarde, Jolly matou Tom Thomas, envenenando sutilmente seu almoço. Rojo Thomas manifestou dúvidas após entregar a documentação do imóvel. Ele não tinha apoio de outros membros da família, portanto, Jolly salvou. Então, ela planejou a morte do marido. As descobertas mostram que Roy Thomas também estava tendo problemas financeiros e desenvolveu dependência de álcool. Como resultado, Roy e Jolly começaram a discutir. Aproveitando a oportunidade, Jolly também envenenou a comida do marido, o que causou sua morte. Após a morte de Roy Thomas, Matthew, irmão de Anma Thomas, tio de Roy, desafiou a morte de Roy como não natural e insistiu em uma autópsia. De acordo com a exigência de Matthew na autópsia, Jolly habilmente convenceu a polícia de que Roy havia cometido suicídio voluntariamente, embora vestígios de veneno tenham sido descobertos no corpo. Assim, Jolly ficou sob suspeita e, em 2014, envenenou secretamente a bebida de Matthew, causando sua morte. O próximo alvo de Jolly é Alfine, de 2 anos. Na verdade, Jolly começa a sentir atração pelo primo de seu falecido marido, Sarraju Thomas, após matá-lo. A questão, porém, é que Sarraju Thomas já tem esposa e uma filha. Jolly, portanto, mata Alpine, filha de 2 anos de Sarraju Thomas, com motivos malignos, estrangulando-a em 2014, antes do casamento. Então, em 2016, a esposa de Sarraju, Cilly, também faleceu. Jolly se casa com Sarraju Thomas em 2016, após cometer esses 2 assassinatos. Após esta divulgação, as autoridades acreditam que Sarraju Thomas também pode ter feito parte do esquema de Jolly. Sarraju é levado sob custódia para interrogatório. Ainda assim, nenhuma prova que contradiga as superfícies de Sarraju.
De acordo com os registros da faculdade, Jolie nunca visitou o NIT Calicut quando questionada sobre sua alegação de ter frequentado lá nos 14 anos anteriores. Jolie então diz que costumava sair de casa no horário todos os dias, mas na maioria das vezes ela ajudava uma igreja próxima em suas operações. Ela também ocasionalmente passava algum tempo na cantina do campus do NIT. Todo este estudo revela uma verdade inesperada. Todos que Jolie conhecia tinham um bom relacionamento com ela. Jolie gostava de conversar e rir com todos. A voz de Jolie nunca foi ouvida em direção a alguém. Nem mesmo os vizinhos ficam entediados em elogiar Jolie. Após a divulgação do caso Jolie, finalmente em 5 de outubro de 2019, Jolie Joseph, de 47 anos, é preso sob suspeita de matar 6 familiares, incluindo o sogro e o marido. Muitos acham difícil aceitar que uma mulher conhecida, respeitada e querida, voltada para a família, possa ser uma assassina a sangue frio. A pesquisa revela que Jolie recebeu veneno de alguém chamado S. Matthew, parente de Jolie por acaso. S. Prashi Kumar, amigo de Matthew, que trabalhava em uma joalheria, ajudou-o a adquirir cianeto, frequentemente usado para a limpeza de joias de ouro e prata. Durante a busca policial, o painel e a bolsa do carro de Jolie revelam amostras de cianeto. Dados científicos e a confissão de Jolie, entre outras evidências, apontam para um processo policial de 800 páginas arquivado em 1º de janeiro de 2020. Jolie tem 6 acusações de homicídio. O governo de Kerala contesta a decisão no Supremo Tribunal. Embora o Supremo Tribunal de Kerala conceda fiança para 2021, Jolie ainda está na prisão e o tema da disputa legal em torno disso continua mudando. A Suprema Corte denunciou a fiança de Jolie após a audiência. Jolie então permanece na prisão hoje. Poucos meses após essas revelações, a segunda esposa de Jolie, Sarraju, também entrou com pedido de divórcio no tribunal. Embora o assunto ainda esteja sob investigação, novas informações surgiram em fevereiro de 2023. Após a exumação de todas as suas sepulturas, a polícia de Kerala enviou os corpos para o laboratório CFSL em Hyderabad. 4 dos 6 corpos recolhidos não apresentavam evidências de cianeto, de acordo com as conclusões. A análise dos 2 corpos sobreviventes está em andamento. Apesar da alegação, a polícia de Kerala disse que é difícil detectar vestígios de cianeto após a exumação devido aos vários anos desde as mortes. A polícia afirma que a confissão e as provas circunstanciais de Jolie são tão fortes que a sua culpa seria provada em tribunal e ela seria condenada severamente, mesmo que não fossem descobertos vestígios de cianeto no inquérito. Sinta-se à vontade para deixar sua opinião sobre a punição que Jolie deve receber nos comentários, mesmo enquanto o tribunal decide a verdadeira sentença para o culpado. Se você valoriza nosso trabalho, curta e compartilhe este vídeo. Caso ainda não se inscreva neste canal, faça-o agora pressionando o símbolo do sino e ativando as notificações.